Um outro ponto bastante importante da lei é do artigo 7º, o do tratamento de dados pessoais e o que se chama de bases legais de tratamento de dados pessoais. Então, nós temos na tradição seguida pelo Brasil, que é uma tradição europeia, como se diz, como se tem dito, né? Uma linha que é uma linha de só ser possível tratar dados pessoais quando o tratamento de dados pessoais específico puder ser categorizado numa das bases legais de tratamento de dados. O que significa isso? Significa dizer que qualquer tratamento de dados pessoais que uma organização faça, ela vai precisar indicar qual fundamento da lei ela utiliza, que justifica e autoriza ela a fazer aquele tratamento de dados pessoais. Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente pode pensar assim, um RH de uma empresa, um RH que seja, pode até não ser uma empresa, pode ser uma associação que não tem um caráter empresarial. Mas vamos pensar o RH de uma empresa. O RH de uma empresa, quando admite um funcionário, ele trata dados pessoais desse funcionário. Quando essa organização estiver se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai reconhecer nessa operação de tratamento de dados pessoais, que é coletar dados pessoais dos colaboradores de uma pessoa que recentemente foi empregada e de todos os outros empregados, vai reconhecer uma operação de tratamento de dados pessoais e vai buscar no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 7º, que tem as bases legais, uma base legal, no mínimo, que seja adequada para autorizar e fundamentar, justificar aquela operação de dados pessoais. Então, pensem assim, né? O número do PIS ou o número do CPF desse empregado, desse colaborador, vai ser coletado. E qual é a justificativa que nós vamos ter, então? Qual base legal nós vamos encaixar aqui, né? E aí eu sugeriria que, eu acho que a mais adequada para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Por quê? Porque o controlador, quando ele admite um funcionário, ele vai precisar cumprir algumas obrigações relacionadas ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Fazenda, em que ele vai precisar desses números identificadores. Ele vai precisar preencher guias, pagar contribuições e assim por diante, e ele vai precisar então desse dado do empregado. Então ele não pode não pode atuar, não pode cumprir com as suas obrigações legais ou regulatórias sem esses dados. Então, quando essa organização estiver fazendo o seu mapeamento de processos em que tem tratamento de dados pessoais e localizar esse específico do exemplo que eu estou dando, ela vai indicar ali, nós nesse tratamento de dado pessoal fundamentamos no inciso 2 do artigo 7º da LGPD. Ou seja, pela nossa tradição, pelo que a LGPD indica, é necessário sempre que se escolha com critério e razoavelmente uma base legal que justifique o tratamento X, Y, Z, etc. do dado pessoal em questão. E esse vem para esse artigo 7º. E nesse exemplo concreto que eu estou dando, o inciso, né, ou a base legal, se chama base legal justamente isso, né? Qual é o fundamento legal que me baseia, que autoriza, né, que eu faça, que eu realize essa operação de tratamento de dado pessoal. O inciso 1 desse artigo 7º, eu queria assim fazer um panorama breve com vocês sobre essas bases legais. O inciso 1 trata do consentimento do titular, que é o mais clássico, né, o mais conhecido, é a base legal do consentimento. Então ali está dito que o consentimento é uma base legal adequada. Os agentes de tratamento, eles podem se valer do consentimento. Aí ele tem que obter o consentimento do titular de dados pessoais, né? Alguns obtêm por escrito, né, onde a pessoa assina um formulário, faz um cheque assim, né, num quadradinho específico, num termo já pré-impresso e assina aquilo.
ou faz por um clique de mouse e assim por diante. A regra, depois um artigo seguinte na LGPD tem regras sobre como deve ser esse consentimento. Ele não é totalmente desregrado, só para vocês verem aqui, exemplificar. O consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º, que é justamente dessa base legal do consentimento, deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Então, não obrigatoriamente deve ser por escrito, como está na lei. Até se cogita de ser por áudio, de gravar o consentimento da pessoa, né? Mas é muito importante de que esse consentimento seja, ele precisa ser um consentimento efetivamente livre, né? É um consentimento que tenha uma liberdade, tem que ter uma consciência, né, da pessoa que está fornecendo seu dado pessoal. Depois nós temos outras bases legais aqui para outras circunstâncias, para outros agentes de tratamento, né, para outras organizações. Por exemplo, inciso 3 do artigo 7º, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas. Então, nas políticas públicas, a administração pública pode utilizar dados pessoais, né? Então, vai ter uma finalidade estrita aqui da execução dessas políticas públicas. Depois, uma base legal que trata da realização de estudos por órgãos de pesquisa, né? Ou seja, sempre que possível garantida a anonimização. Então, órgãos de pesquisa também têm aqui uma base legal para realizar seus tratamentos. E assim por diante, para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde e autoridade sanitária. Então, tem uma base legal aqui para os profissionais da saúde realizar o tratamento de dados pessoais, né? Outro aqui bem interessante, execução de contrato, já mencionado aqui. Então, se a gente vai executar um contrato, se a gente vai ter que cumprir um contrato, é obrigatório, eu vou precisar de dados pessoais, vou precisar utilizar os dados pessoais, né, daquele meu parceiro contratual, e assim por diante, né? E tem outros, tem uma base legal muito interessante, que é do inciso 9º do artigo 7º, que é o legítimo interesse daquela organização que trata dados pessoais. Então, ela pode entender que ela tem um legítimo interesse em tratar o dado pessoal de um titular de dados pessoais, só que essa é uma base legal que não exige o consentimento do titular, mas exige eu diria assim, uma demonstração documental, né, desse agente de tratamento de dados pessoais, que o seu interesse efetivamente é legítimo e que esse interesse ele não colide com direitos fundamentais e liberdades fundamentais do titular dos dados pessoais. Então, de uma maneira ampla, essa é a matéria de bases legais. É importante dizer que existem as bases legais do artigo 7º, que trata dos dados pessoais, os dados pessoais, né, normais, comuns, por assim dizer, e depois tem as bases legais do artigo 11, que trata dos dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados pessoais que dizem respeito às informações efetivamente mais sensíveis relacionadas às pessoas, né? Como orientação sexual, convicção religiosa, política, né? Dados biométricos, né? A imagem da face e assim por diante, são dados sensíveis. E tem o artigo 11 tem bases legais para o tratamento dos dados pessoais sensíveis. Então, o artigo 7º e o artigo 11 congregam as bases legais. Muito importante, porque nós vamos fundamentar num desses incisos desses artigos as operações de tratamento de dados pessoais dos agentes de tratamento de dados pessoais, ou seja, de todos aqueles que de uma maneira ou de outra, e quase todos fazem, né, acabam utilizando dados das pessoas.